Queridos, graça e paz. Vamos estar iniciando a nossa lição da Escola Bíblica Dominical de hoje. Lição 3 da nossa revista, todos os irmãos que têm acesso ao PDF. Nós estamos estudando as cartas paulinas. Nós vamos estar na lição 3 hoje, não as obras, sim a graça, com o texto base em Efésios, capítulo 2, verso 8 e 9, que diz assim: porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Uma questão ainda discutida em nosso meio é a relação correta entre a lei, a Torá, e o sistema do Antigo Testamento para se aproximar de Deus, e a graça mostrada no Novo Testamento. Algumas seitas evangélicas confusas misturam lei e graça, e outras mais confusas pregam a lei como essencial à salvação. Paulo era judeu, ortodoxo, conforme nós temos estudado, um fariseu, profundamente imerso no ensino da lei. E ele foi um dos mais aplicados fariseus. E, na minha nação, excedia em judaísmo a muitos da minha idade ser extremamente zeloso das tradições dos meus pais. Gálatas 2:14. Ele é criado no mais rigoroso judaísmo. Ele aprendera que a lei era o caminho para a salvação. A obediência a ele salvava o fiel, mas após a sua conversão, mudou sua posição. Ele cria que o cumprimento da lei o levava à salvação. E depois que ele tem um encontro com Jesus, ele vai observar que estava contrário à vontade do Senhor, que agora ele vai buscar e se posicionar nesse novo contexto. Querido, eu gostaria de compartilhar alguns pontos, sendo breve, nessa lição, dessa manhã. Os irmãos podem estar comentando no nosso canal do YouTube, também na nossa página da igreja. Os irmãos também da igreja rezam no grupo do WhatsApp. Vamos estar comentando, sobre esse tema muito relevante e também atual. Primeiro, uma busca inadequada. Paulo não encontrou justificação dos seus pecados na lei, mas na fé em Jesus, ele se acha nele, seja achado nele, não tendo como minha justiça a quem vem da lei, mas a quem vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Filipenses 3:9. Eu estou me adaptando aqui, queridos, olhando no telefone a lição, também na nossa televisão, e a letra está um pouco pequena, mas eu estou aqui me ajustando à nova tecnologia, fazendo uma transmissão ao vivo pelo YouTube, na nossa lição da Escola Bíblica, e nós vamos caminhando dentro da nossa lição, ok? Então, uma busca inadequada. Então, ele vai amarrar sua fala, Então, a busca anterior, como fariseu, foi frustrante para o apóstolo, como eu estava dizendo. Ele vai dedicar boa parte da sua vida, ainda não ministério, a dedicar-se à leitura da Torá e aos seus ensinos, e achando que a aplicação da lei seria a sua salvação. Então, continuando ali na leitura, ele vai cumprir ali, conforme nós estamos dizendo, as regras. Então, a lei, como qualquer sistema religioso, não pode nos dar o perdão dos pecados. A lei não salva ninguém. Somente a graça em Cristo Jesus nos habilita à salvação. Então, alguém pode se sentir bem numa religião, cumprindo um conjunto de regras, obedecendo a alguns determinados ritos. Mas isso será uma questão de gosto. Terá paz interior porque satisfez um desejo do seu coração. Mas diante de Deus, isso é bem diferente do que sentimos ou achamos. Podemos citar aquele encontro de Jesus com o jovem rico. E ele vai: eu faço tudo, eu cumpro tudo, então eu posso ser. Ele: não, ainda precisa que você pegue tudo que você tem em venda, dá os povos, aí sim você pode me seguir. E ele vai se sentir frustrado. Muitas vezes nós nos amarramos às religiões, à religião, melhor dizendo, como um ato de salvação, e não é. O apóstolo Paulo vai trazer em sua própria vida que esse contexto não é o melhor a seguir
e vai se encontrar, ter um encontro com Jesus, e vai entender que o caminho da salvação é Jesus Cristo. Então, as formas religiosas que criamos, elas seguem a nossa mente, mas não a mente de Deus. Então, nós temos que caminhar naquilo que Deus fala para conosco. Então, a bagagem legalista de Paulo foi inútil, como podemos ler em Filipenses 3, de 4 a 7. Ele considerava todo o sistema religioso como um refúgio ou esterco, olha só. Vai chamar de refúgio. E isso vai causar lá na frente um certo arrependimento, entre aspas, porque ele vai entender que a importância dele era servir ao Senhor. Mas ele também vai entender que foi necessário isso tudo acontecer. Então, a sua conduta irrepreensível dentro da lei também foi inútil. Obedecer à lei não era impossível, como dizem alguns. Como eu disse, a situação do moço rico, né? Que queria ter a vida eterna e disse a Jesus, conforme eu acabei de dizer. E ele vai dizer, mas eu cumpro toda a lei. Eu não deixo de cumprir a lei. Porém, ele vai se deparar com o que Jesus vai dizer, que para segui-lo era necessário tomar aquela ação. O seu coração encheu de profunda tristeza, possivelmente decepção, e ele não vai seguir o mestre. Então, essa teoria vai desonrar a Deus. A lei era transitória, criou uma consequência de pecado, Romanos 3:20 e 7:20. E Deus ofereceu a graça aos que reconhecem os seus pecados e apelam para a sua misericórdia. A lei dizia, façam isso e viverão. A graça diz, eu fiz isso para que vocês vivam. Buscar salvação na lei, como Paulo mostrou com sua vida e palavras, é frustrante. Na graça de Deus que ama, que faz por nós e nos dá gratuitamente no amado. Encontramos a vida eterna, Efésios 1:6. Segundo ponto que eu queria comentar dentro dessa lição, também no próximo tópico, que Cristo é o fim da lei. A religião legalista, seja a todos os fariseus ou seitas atuais, que nos enche de regras, enfatiza o que a pessoa deve fazer. O Evangelho de Jesus pregado por Paulo enfatiza que Deus fez para que ninguém se envaideça por ter feito o que Deus não aceitasse. Gostaria de ler o versículo 9 de novo, de Efésios capítulo 2, que vai dizer assim, ó, não vem das obras para que ninguém se glorie. Eu, você, nós não podemos nos envaidecer, o nosso ego ser massageado, porque nós não somos nada e ninguém, quem faz é Deus. O nome do Senhor tem que ser exaltado e glorificado. Concordam comigo, queridos? Dá uma glória a Deus, irmão, amém? Então, a religião, ela não tem essa autonomia. Deus nos aceita não pelo que fazemos, mas pelo que Ele e Jesus fizeram na cruz. Veremos isso sobre os estudos na próxima lição. Nas próximas lições nós vamos estar entendendo essa importância de Jesus ter morrido por mim e por você na cruz. Deus Pai e Deus Filho fizeram a obra de reconciliação. Jesus teve um papel importante de religar o homem com Deus, porque o homem pecou, destituído foi da graça de Deus, e Jesus vai restabelecer o elo de ligação, nos dando, através da graça, e Ele mesmo, Cristo Jesus, a salvação, a vida eterna, e sermos reconhecidos como herdeiros em Cristo Jesus. Então, queridos, a obra da reconciliação, Deus Pai, Deus Filho e o Deus Espírito Santo que está conosco hoje, regido sobre a graça. Nós não somos mais regidos sobre a lei, mas sim sobre a graça em Cristo Jesus. Então, Cristo pôs fim ao valor da lei e tornou a norma para nós. Quem defende a lei tem zelo por Deus, mas sem entendimento. Romanos capítulo 10. Não vai ter entendimento. Cristo é o fim da lei. Diz Paulo, a palavra fim é o grego de telos, que quer dizer meta ou término. Ele vai dizer que é o término, é o final da lei. E o que significa aqui, 2 pontos, que a lei era uma provisão temporária,
até a vida do descendente de Abraão, e em quem a promessa se cumpriu. Mas sendo provisão temporária, terminou em Cristo, que é o clímax da revelação de Deus. Como Jesus disse em Lucas 16:16, o evangelho do reino substitui a lei. Jesus Cristo propriamente vai dizer, não vim abrogar a lei, mas vim cumpri-la. Jesus vai transpassar a lei e vai demonstrar que o seu amor era superior à lei, mas ele não deixou de cumpri-la. Mas a lei finda-se em Jesus, porque agora nós somos regidos sobre a graça do Senhor. Queridos, não confunda essas leis, mas nós estamos falando de leis humanas, estamos falando das leis de Deus, ok? Então a lei não tem poder para salvar. Quem salva é Jesus Cristo, João 14:6. Mas o legalismo leva à prática, a praticar as boas obras para agradar a Deus. Também leva a cumprir regulamentos religiosos com o mesmo propósito. A obra sem fé é vazia. Mas a fé também leva a fazer obras para agradar o coração de Deus. Nós somos regidos, como eu disse, por leis humanas e nós precisamos segui-las. Mas nós precisamos seguir orientações de Deus. A salvação vem através de Cristo Jesus. Como eu acabei de dizer, a lei não tem poder de salvar, só Jesus Cristo. Também leva a cumprir regulamentos religiosos, como eu disse. Então a graça mostra que Deus nos ama e nos dá salvação em Cristo. Nós devemos pregar o Evangelho, propagar o reino de Deus. Nós devemos estar trabalhando no reino de Deus até que Ele venha, regido sobre a graça de Cristo Jesus, o nosso autor e consumador da nossa fé. E o terceiro ponto é os salvos pela graça. Dizemos que somos salvos pela fé. A declaração está equivocada. Nós somos salvos pela graça, por meio da fé, não pela fé. A fé é um cartão de habilitação à salvação. Legal, né? Então, pela graça somos salvos. A graça em Cristo Jesus. Então, isso é escrito em Efésios 2:8, conforme nós lemos. A pessoa poderia ter uma tonelada de fé, mas se não houvesse uma grama de graça, não seria salvo. A graça de Deus, sua bondade para conosco, é a causa de tudo. O homem não pode receber coisa alguma se não lhe for dada do céu. Muita gente se orgulha de ter fé. É a religião legalista, que põe o foco no homem. A graça nos humilha ao dizer que nada somos, ou melhor, nada nosso agrada a Deus, mas Ele nos ama a si mesmo. Deus nos ama do jeito que nós somos. Mesmo falhos, pecadores, Ele nos ama. Ele entregou seu Filho amado para morrer por mim e por você. Muitos falam mais da fé do que da graça, porque querem o foco sobre si. A graça foi o foco sobre Deus. Como foi o que eu acabei de explicar, a fé vai te habilitar a graça. Nós somos salvos pela fé em Cristo Jesus, que é a graça, o favor imerecido. Nós temos que exaltar o nome do Senhor. Mas isso não é salvação compulsória, como dissemos no estudo anterior, na lição passada. Nós nos apropriamos da graça pela fé, basta crer. O carcereiro de Filipos perguntou: Senhores, o que é necessário fazer para me salvar? E ouviu a resposta: crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. Não há o que fazer, Deus já fez em Cristo. Basta crer. Não é fé na fé, como alguns parecem ter, dizendo que não tem muita fé. É a fé em Cristo que pode fazer uma tonelada de fé na pessoa errada. E isso não valeria nada. É crer na pessoa certa. Jesus Cristo, a oferta de Deus pelo pecado. O favor imerecido, a graça do Senhor. Nós temos que crer em Jesus Cristo. Será salvo através da fé em Cristo Jesus. Vivemos um tempo de rejudaização do Evangelho. A questão que a igreja resolveu na Atos 15, e ela ressurge na ação de alguns que, empolgados pelos seus insígnios e digelos iluminados, trazem a fraseologia, os símbolos e as festas judaicas para a igreja.
Devemos dar um sonoro não às obras da lei. Um entusiasmo sim à graça. Não somos judeus, mas somos cristãos. Nosso monte não é o Sinai, mas é o Calvário. E do Calvário vem essa declaração. Verdadeiramente esse homem era o Filho de Deus. Marcos 15, 39. E nesse momento nós vamos estar encerrando essa sessão. Vou chamar o Gustavo. Que para pensar e agir nós vamos guardar 3 lições. 3 lições. Somos salvos pela graça, é o primeiro. Não pela lei. Segundo, nós somos salvos pela graça por meio da fé. E o terceiro, nunca nos orgulharemos espiritualmente, pois nada somos e merecemos. Nós não somos salvos pela lei, nós somos salvos pela graça. A graça por meio da fé em Cristo Jesus. E nunca nós não podemos nos vangloriar, porque nós não somos dignos de nada, a não ser o Senhor, que é o nosso autor e consumador da nossa fé. Que Deus te abençoe, querido. Em nome de Jesus, seja grandemente abençoado com essa lição. Comente, dê um joinha, se inscreva no canal, compartilha, marca aí o sininho para poder também receber mais notificações. Deus te abençoe. Em nome de Jesus.